Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. A depender do tempo e do momento que os senhores se encontrarão com essa temática. Senhoras e senhores, é sempre um prazer singular, um prazer gigantesco, um prazer que enobrece a alma. Muitas saudades de poder dizer isso pessoalmente com os senhores, olhando nos olhos e sentindo o afeto que sempre transborda e exala dos nossos momentos e dos nossos encontros. Senhoras e senhores, claro que um dos temas principais que se seguirão em atualidades nesse ano será o tema relativo ao coronavírus e outros correlatos. Por exemplo, questões internacionais, questões nacionais, as relações entre os vários atores políticos, entre o mercado e a política, enfim, todos esses elementos comporão esse grande pacote, né, resultante dos problemas e dos desafios que surgirão através do coronavírus. Então, o mundo não será mais o mesmo, evidentemente o Brasil não será mais o mesmo, as relações entre os países também não serão as mesmas. Enquanto isto, evidentemente, se desenrola, senhoras e senhores, se segue, se projeta, se continua, existem outros temas, existem outros elementos que fazem parte da temática de atualidades. E hoje nós iniciaremos um tema novo, dividirei com os senhores em dois momentos, em função da intensidade das informações. Os senhores vão se ater a esta informação logo aqui abaixo, que é a judicialização da política, né? O que significa isso, senhoras e senhores? Nós conversaremos então nesse primeiro momento sobre os conceitos, sobre o que é de fato esse poder judiciário. Esse tema ele é capa dossiê, né, do livro de atualidades que demonstrei aos senhores, organizado pela Guia do Estudante, segundo semestre de 2018, primeiro semestre de 2019, mas que os temas continuam de alguma forma pulular e nos rodear de vez em quando, né? Ou seja, do que se trata essa judicialização da política. Questões como essas já foram questões cobradas no Enem, por exemplo, 2015, 2017, questões que falam sobre como o lado jurídico, né, ou como o poder judiciário, desse tripé, né, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, como o poder judiciário ele tem sido cada vez um ator mais importante nos cenários políticos que nós nos encontramos, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja em outras circunstâncias. Bem, senhores, toda vez que nós formos fazer o nosso sobrevoo, também trarei algumas informações do tipo saiu na imprensa, para que possamos, a partir dessa informação, dessa notícia, a discorrer sobre os nossos temas. Evidentemente que a judicialização da política, ele, embora tenha se tornado efervescente nas atuais circunstâncias e nos momentos atuais, nós faremos alguns recortes demonstrando que esse movimento do Poder Judiciário não é recente, mas que agora tem se intensificado, e a população de modo geral, nós vamos falar do Brasil em particular, e a população de modo geral tem olhado para o Poder Judiciário como sendo uma espécie de último a falar em conflitos muito sensíveis para a sociedade. Sejam conflitos de ordem legal, sejam conflitos de ordem moral, sejam conflitos de ordem econômica, sejam conflitos de ordem até medicinal, né, como hoje nós estamos acompanhando as temáticas do coronavírus. Bem, senhores, nós veremos que poder é esse que a justiça está tendo e como justiça também os senhores podem interpretar como poder judiciário. Depois nós vamos nos ater a um órgão específico desse poder judiciário, que é a Corte Máxima, o Supremo Tribunal Federal. Quem são essas pessoas, o que julgam, o que fazem, quais foram as principais decisões tomadas até agora. E antes, claro, nós faremos um olhar sobre que informação é essa que nos inclina a pensar sobre essa judicialização da política, o poder da justiça no cenário político.
E em seguida, senhoras e senhores, nós analisaremos os principais feitos desse poder da justiça no âmbito político e também no âmbito das leis. Uh, Essa informação que saiu, senhoras e senhores, ontem na Folha de São Paulo, a tarjeta ela foi muito, enfim, ela traz alguns nomes e esses nomes representam órgãos do governo federal e da República Federativa do Brasil. Então, quando os senhores leem os nomes, leiam também os cargos a que trazem, leiam também os poderes a que representam. Então, quando fala sobre o atual ministro Sérgio Moro se opondo ao presidente Jair Bolsonaro, formando uma oposição ou um bloco, ou um pensamento diferente, junto, né, em conjunto com o ministro da Fazenda, o ministro maior, o chefe da economia brasileira, que é o ministro Paulo Guedes, e o Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, com relação, senhoras e senhores, às ordenanças da OMS quanto a maioria da população ficar em casa. Existe hoje um grande debate na sociedade brasileira, tem sido bem intensificado nos últimos dias, que é a relação entre se manter seguro em casa e as consequências advindas desse processo que podem ressurgir, que podem ecoar na economia. E esses três ministros, senhoras e senhores, o ministro, o super-ministro da Justiça, o ministro Henrique Mandetta da Saúde e o ministro Paulo Guedes, têm feito um posicionamento ligeiramente contrário, num bloco oposto às perspectivas do próprio presidente Jair Bolsonaro. É normal isso em uma democracia. Em uma democracia os pensamentos são diferentes, eles devem ser diferentes, e a política justamente nasce, senhoras e senhores, os senhores conversarão sobre isso e já viram, sem dúvidas, em filosofia, que o surgimento da política no seio da polis é transformar o cidadão naquele portador de uma palavra que vise o bem comum. Então isso é prática comum, senhoras e senhores, normal, corrente, de praxe de uma democracia, pensar diferente. Mas tem aqui algumas informações abaixo que chamam a atenção, que é as reações, senhoras e senhores, tanto a uma fala quanto a outra se deram e se podem ecoar tanto no poder legislativo quanto no poder judiciário. Aqui acima nós estamos vendo setores representantes do poder executivo. E aqui abaixo nós temos o legislativo e o judiciário de alguma forma se relacionando. Ora, senhoras e senhores, e nós verificaremos que o próprio poder judiciário tem se posicionado e pode se posicionar em relação a algumas outras tomadas de decisão, seja pelo poder legislativo, seja pelo poder executivo. Mais uma vez, então, senhoras e senhores, estamos na iminência de um protagonismo mais enfático do poder judiciário no Brasil, o que, de alguma forma, senhoras e senhores, é uma versão atípica das suas funções, e nós veremos daqui a pouco. É claro que quando falamos nesses três poderes, se nós estivéssemos na Inglaterra em 1650, isso não faria sentido, senhores, a gente falar sobre três poderes. Isso é um ganho de um momento muito específico da história humana, que é pós-iluminismo e pós-revolução francesa, que, senhoras e senhores, penso ser muito assintomático conversarmos sobre esses elementos agora. Essa divisão dos três poderes, que foi proposta pelo filósofo franco-suíço Montesquieu, é, na verdade, uma proposta à ideia do poder absoluto dos reis. Ora, os reis, senhoras e senhores, a partir então da Idade Média, mas sobretudo na construção dos estados modernos, na virada do século XVI para o século XVII, eles, a partir de teorias como o do absolutismo de Thomas Hobbes, ou mesmo de Maquiavel, por exemplo, congregavam para si o poder de executar as regras, as leis e administrar o reino. Ele também era autoridade máxima em criação de leis e retirada do conjunto de leis, aquelas que não fossem agradáveis ou não fossem eficientes. Aí, sem sombra de dúvidas, era a corte máxima de apelação para questões judiciais. O rei ele fazia os maiores julgamentos. Ora, senhores, isso na perspectiva dos iluministas, na virada do 17 para o 18 e ali do 18 para o 19, eram, sem sombra de dúvidas, reflexos desse poder absoluto que, em grande medida, não poderia ser justo. É aí que levaria a um autoritarismo arbitrário
até o rei morrer e ser substituído por um outro que também efetivasse as mesmas práticas. A proposta, então, de Montesquieu, senhoras e senhores, é dividir esse poder uh, de organizar as leis, de julgar as leis e de administrar os reinos em três faces. É por isso que na nossa própria Constituição se diz, no artigo 2º, de que o poder é uno e ele é indivisível. Ele apenas tem funções diferenciadas que se interconectam e que são interdependentes entre si. Não significa que um poder, no caso, ele é superior ao outro, que seja superior ao outro. Não existe essa perspectiva. Os poderes, eles são harmônicos e independentes, mas também há, sem sombra de dúvidas, uma troca de informações e de funções. Ora, senhoras e senhores, o poder legislativo, como nós bem sabemos, ele elabora, desenha, cria o corpo legal, ou seja, as leis, através do parlamento. Pessoas eleitas pela sociedade de modo geral, e essas pessoas eleitas, senhoras e senhores, comporão leis com base nos seus próprios eleitores. Então imagine que um parlamentar vai para o Congresso Nacional Brasileiro, propõe uma lei, essa lei é votada em plenário, e a partir daí, senhoras e senhores, se ela for votada, por exemplo, um exemplo, senhores, um projeto de emenda constitucional passa pela Casa da Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado Federal, depois é sancionado pelo presidente da República. Então há uma conexão. O judiciário, senhoras e senhores, julgará os litígios, ou seja, os confrontos e as problemáticas resultantes dessa sociedade, que ela é conflituosa por si só, com base nas leis promulgadas e desenhadas no parlamento. E esse parlamento, senhoras e senhores, como ele é eleito pelo povo, entende-se de que as leis que serão desenhadas dentro desse parlamento, que depois se transformarão em leis e normativas para todas as pessoas, são inclusive reflexos das demandas das pessoas e da sociedade votante. E o Poder Executivo, senhoras e senhores, eleito também por voto democrático, será aquele em que administrará a polis, melhor dizendo, o seu país, o estado ou o município. E esses poderes, senhoras e senhores, eles são, sem sombra de dúvidas, harmônicos, independentes entre si. Ora, cada poder terá sua função típica, que são essas que acabei de narrar para os senhores. Mas também os poderes terão funções, senhoras e senhores, atípicas, ou seja, o judiciário, imaginem lá um tribunal regional federal, né, que tem sede no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte. Ele precisará editar algumas normas, algumas regras para os seus servidores que trabalham dentro do Tribunal Regional Federal. Ora, ele estará exercendo uma função atípica, porque criar leis e criar regras é função típica do legislativo. Senhoras e senhores, isso acontece no âmbito dos três poderes. Cada um deles vai exercer as suas funções atípicas. Ressalto que o que nós estamos vendo, então, a função do judiciário judicializando a política, é uma função necessariamente ou quase que decididamente atípica. Afinal de contas, é quando o judiciário cria normas que serão e que deverão ser respeitadas por toda uma sociedade. Ao criar normas, senhoras e senhores, com base na jurisprudência, e nós veremos daqui a pouco do que se trata isso, o Poder Judiciário também se utiliza de uma função atípica. Ora, senhores, e essa divisão dos poderes, ela se configura, se conflagra, se solidifica quando dá a Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa que traz esse postulado, essa divisão dos três poderes. Esse belíssimo quadro, senhoras e senhores, de Félix Henri Emmanuel Philippotet, narrando os eventos iniciais da Revolução Francesa. O nome já diz que revolução é porque tem uma alteração radical, que tem uma alteração realmente muito intensa. Depois da Revolução Francesa, que duram 10 anos ali para os eventos se consolidarem, senhoras e senhores, quando nasce a República Francesa, e os ventos da República Francesa, com base nos postulados iluministas, vão se espraiar, vão se expandir por todo o globo. Então, hoje, grande maioria dos países são republicanos. O que significa isso, senhores? É que tem um presidente ou um primeiro-ministro eleitos e que esses países têm um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. A Revolução Francesa, dentre tantas contribuições para o mundo, contribui com a divisão desses três poderes. Feito esse corte, senhoras e senhores, essa breve repercussão, nós verificaremos um ponto, esse breve recorte histórico,
para adentrarmos no nosso momento de introdução de fato sobre o Poder Judiciário brasileiro. Esse momento de introdução, nós faremos um mergulho, melhor dizendo, nós faremos um sobrevoo, senhoras e senhores, sobre a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, como se forma, e depois verificaremos também com mais detalhe a Corte Suprema. Afinal de contas, é dessa Corte Suprema que tem emanado algumas regras, né, alguns ordenamentos que são colocados na nossa sociedade. Não tem força de lei, mas são regras, então devem ser seguidas como funções atípicas exercidas pelo Poder Judiciário. E, nesse caso, senhoras e senhores, demonstrando, né, o aspecto da judicialização da política. Senhoras e senhores, aqui nós temos a estrutura básica do Poder Judiciário brasileiro. Então, tudo isso daqui, então vejam só, nós vimos a diferença entre Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Vamos deixar o Executivo e o Legislativo um pouco de lado nesse momento e vamos olhar com calma para o Poder Judiciário. Senhoras e senhores, nós temos aqui uma linha logo abaixo. Abaixo dessa linha nós temos o que se pode compreender como sendo primeira instância. No meio dessa segunda linha, senhoras e senhores, entre a primeira linha e a segunda linha, nós temos a segunda instância. E a partir da terceira linha, senhoras e senhores, já nós temos da segunda linha para cima, desse terceiro espaço, nós teremos a instância superior, né, ou instância máxima. Senhores, do lado direito, aqui nós temos a chamada justiça comum, aquela que vai lidar com aspectos, litígios, confrontos do dia a dia da sociedade. E desse lado esquerdo nós teremos o que se chama de justiça especial. Vejam só, senhores, uma justiça comum, uma justiça especial. Do que se trata a justiça comum? De tudo aquilo que não se trata da justiça especial, e nós vamos ver com calma aqui. A justiça especial, então, comporta a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. Tudo que não for crime relacionado ao trabalho, não for crime eleitoral ou não for litígio militar, será julgado, então, pela justiça comum. Agressões contra domésticas, feminicídio, homofobia, furto, latrocínio, homicídio, tudo isso será julgado pela justiça comum. Ora, senhoras e senhores, os senhores perceberão que na primeira instância, o nome que se chama, né, o detentor, o magistrado que vai dar a sentença, chama-se, senhoras e senhores, juiz. Tá? Na segunda instância aqui, nós veremos que se chamam de desembargadores. E lá em cima se chamam ministros. Qual é a prática? A mesma. Trambos, né, melhor dizendo, julgarão. Tá? A diferença é que os três estão em instâncias diferentes, estão em instâncias hierárquicas ligeiramente diferentes. Senhoras e senhores, e aqui embaixo os senhores verão que tem a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Ora, senhoras e senhores, nesta Justiça estadual, como nós estamos vendo, esse é o caso mais específico, senhoras e senhores, que é o chamado TJ, né, o início ali da primeira instância, senhoras e senhores, perdão, as varas estaduais, que é a primeira comarca. Se algum problema acontecer aqui, nós vamos ao fórum, mas se alguma coisa acontecer lá em Aperibé, eles vão à comarca. Essas varas municipais, depois tem as varas federais, varas estaduais e varas federais. E aqui já na segunda instância nós teremos, senhoras e senhores, os tribunais de justiça e o Tribunal Regional Federal. Ora, senhoras e senhores, do lado da justiça estadual, o que se tem ali nas primeiras varas, aqui embaixo na primeira instância, se resolvem, por exemplo, casos ou disputas que vão desde disputas por territórios ou terrenos de vizinhos, até, evidentemente, crimes contra a vida. Isso tudo na justiça e na vara de direito estadual, senhoras e senhores, aqui na primeira instância. Ora, e se essa pessoa, porventura, quiser recorrer, né, ele pode recorrer à segunda instância. E se aquele vizinho que perdeu quiser recorrer? Recorre à terceira. Não é? Nesse caso aqui, a instância superior. Em grande parte, senhoras e senhores, no Brasil, há uma espécie de estímulo por parte da terceira instância ou da instância superior para que as pessoas não cheguem até essa última instância, para não sobrecarregar necessariamente os magistrados. Tem um dado aqui muito curioso, senhores, que o Brasil conta com uma carga de 18 mil magistrados, né? E já somos aproximadamente, senhoras e senhores,
já são quase 280 mil servidores, né? Aqueles analistas administrativos, analistas de outra forma. Senhoras e senhores, os tribunais de justiça, eles vão julgar necessariamente causas em que uma das partes do litígio, do confronto, seja uma autarquia ou empresa do Estado, no caso do Rio de Janeiro. E aqui no Tribunal Regional Federal serão julgadas, senhoras e senhores, em que uma das partes seja uma empresa ou uma autarquia da União, ou seja, do Brasil como um todo. Lembrando, senhoras e senhores, que a primeira instância, então, se a pessoa perde nesse litígio, né, ela pode recorrer à segunda instância, da segunda instância pode ir para a terceira instância, ou instância superior. E nessa instância superior, senhoras e senhores percebam que aqui nós temos o Superior Tribunal de Justiça, depois tem o Conselho Nacional de Justiça, que ele não é um órgão julgador, e lá em cima tem o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, o famoso chamado STF. Senhoras e senhores, no caso do Superior Tribunal de Justiça, também se promovem julgamentos de crimes de responsabilidades ou crimes comuns de governadores e prefeitos. Né? Então, por exemplo, crime de responsabilidade está relacionado a um crime ao próprio cargo desempenhado pelo prefeito ou pelo governador. Os senhores viram que o crime de responsabilidade de um presidente da República é julgado pelo Senado Federal com observação de como que o rito jurídico está andando pelo STF ou pelo presidente do STF. Senhoras e senhores, e do lado esquerdo aqui nós temos as mesmas questões de instâncias. A diferença é que se tratam das justiças especiais. Um trabalhador, por exemplo, que não tenha recebido os seus direitos e vai para a justiça do trabalho contra o seu empregador. Ele não pode ir para a justiça comum. Um militar que descumpra ordens dos seus superiores será julgado na justiça militar. Crimes eleitorais na justiça eleitoral. E todos eles também, senhoras e senhores, na segunda instância temos o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, e nas instâncias superiores existem os Tribunais Superiores do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Os senhores percebam que o STF está lá acima. Né? O STF continua sendo no topo dessa hierarquia. Nós verificaremos, senhoras e senhores, com mais calma cada uma dessas funcionalidades. E aí, senhores, nós percebemos que existe uma estrutura hierárquica. Nessa estrutura hierárquica, senhoras e senhores, da estrutura da justiça comum, existem algumas diferenciações. Mas essas estruturas, senhoras e senhores, demonstram as instâncias nas quais esses tribunais estão inseridos. E esses tribunais vão representar, na verdade, possíveis locais em que as pessoas ou que as partes daquele conflito podem recorrer em relação a uma decisão anterior. Então perceba que a primeira instância está aí com os tribunais de justiça, a segunda instância com os tribunais regionais federais, Tribunal de Justiça, senhoras e senhores, o TJ, que fica em Santo Antônio de Pádua, o Tribunal Regional Federal fica no Rio de Janeiro, e depois só tem o STF, não é? Lá em cima, de fato, que são as instâncias superiores. Isso nós verificamos. Depois, quando nós formos analisar de fato o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós verificaremos que ele foi julgado pela Justiça Comum de Curitiba, pelo juiz Sérgio Moro, e que depois houve um pedido de recurso de avaliação daquela sentença, e aí então teve que ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. E depois, senhoras e senhores, foi-se ao STF para verificar se aquilo, a forma como foi julgado, estava realmente dentro das leis. E aí, senhoras e senhores, nós chegamos nas instâncias superiores e aqui eu vou analisar duas informações muito interessantes, que são a diferença entre o STJ e o STF. Ora, meu caro professor, imagine que um vizinho esteja disputando entre si, né, dois vizinhos, disputando de forma muito intensa o que será daquele terreno que divide as suas duas localidades. Eles vão ao TJ, o juiz então decide pelo vizinho A. Aí o vizinho B não aceita a decisão, faz um recurso e vai para o Tribunal Regional Federal, porque aí sim o desembargador lá terá como julgar aquilo que o juiz, ora, julgou improcedente, né? Julgou a favor do vizinho A. Mas e quais são os principais julgamentos do STJ e do STF, senhores? O STJ, ele, quando chega uma questão de litígio, quando chega uma disputa para o STJ, os ministros analisarão o seguinte. Vejam só, será que nesse processo de julgamento, será que é nessa sentença do desembargador,
Lembrando que o desembargador é do TRF, e o TRF fica logo abaixo do STJ. Será que essa sentença não violou nenhuma lei federal? Então eles vão analisar, senhoras e senhores, é por isso que o mundo juridiquês vai dizer que o STJ não analisa a matéria, ou seja, o tema discutido. Analisa a questão do rito, das leis, verificando se no processo da sentença houve ou não houve violação de alguma lei federal. E o STF, senhoras e senhores, acima ainda do STJ, ele é chamado de guardião da Constituição. Ele justamente, senhoras e senhores, verificará se durante o processo de decisão daquele TRF, as normas constitucionais, ou seja, da Constituição da República Federativa do Brasil, ela foi respeitada. Então, quando os senhores viram, por exemplo, o julgamento lá, em que tivemos 6 votos contra 5, que resultou na soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ali não era uma espécie de recurso que os advogados do ex-presidente, que depois de terem perdido no TJ, na Justiça Comum em Curitiba para o juiz Sérgio Moro, eles recorreram ao TRF4 e os 3 desembargadores aumentaram a pena para 12 anos. E no STF não se estava julgando se a causa era procedente ou não procedente, ou se iria anular ou não a sentença. O que os advogados e os defensores do ex-presidente foram ao STF fazer é dizer que, olha, durante o processo de julgamento, essas duas instâncias, elas infringiram, elas foram contra as normas constitucionais. Isso eles vão se perguntar, mas qual norma constitucional? Se lá embaixo, senhoras e senhores, a questão era sobre uma propina entre o ex-presidente e a empreiteira OAS, que teria dado em troca um triplex numa das cidades de São Paulo, no Guarujá. É isso que é o tema central do julgamento. O STF não vai conversar sobre o triplex ou sobre a propina entre a possível propina, né, ou a propina entre o ex-presidente Lula e a empreiteira. Ele vai julgar se a prisão em segunda instância, lembrando disso, senhoras e senhores, a segunda instância é o TRF, pode ser considerada uma norma que infringe a lei ou que não infringe a lei. Daqui a pouco nós veremos isso com mais calma. Por quê? Existe na Constituição Federal, no artigo 5º, dizendo um inciso que diz o seguinte: ninguém será preso sem antes do término, sem antes do trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Depois de ter feito todos os recursos, então até o STF. Depois aí sim, o réu ele poderá ser preso. Nesse caso, senhoras e senhores, as duas instâncias, tanto com o ex-juiz Sérgio Moro quanto com os desembargadores do TRF4, eles seguiram jurisprudências e votações do próprio STF. Né? Então, senhores verificam que são informações muito atuais, que passam tão impactantes e que de alguma forma o fio da meada pode se perder. Mais uma vez, o STF podendo decidir questões muito sensíveis e que, claro, alteram rumos e perspectivas da própria política brasileira. Ora, senhores, a função do STF, então, como última instância, ou instância superior, é verificar se durante o processo alguma norma ou se as normas constitucionais elas foram obedecidas. Bom, senhores, já que estamos falando dessa grande instância superior, e é sobre ela que nós falaremos com grande força durante esses nossos encontros sobre a judicialização da justiça, nós veremos quem compõe esse STF. Senhores, são, como já disse, na primeira instância é chamado de juiz, na segunda desembargador e na terceira ministro, né, ou na instância superior ministro. O que fazem? A mesma coisa, julgam com critérios diferenciados. Né? São 11 ministros, senhoras e senhores, todos eles nomeados por presidentes da República. Então isso significa dizer que os 11 ministros que estão no STF brasileiro foram nomeados pelos ex-presidentes da República. Então nós temos ali ministros que foram nomeados pela ex-presidente Dilma Rousseff, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo ex-presidente Itamar Franco, pelo ex-presidente José Sarney. Né? Então todos eles estão ali nomeados pelos presidentes da República. O mandato, senhoras e senhores, é vitalício. Né? Então eles ficam até se falecerem. Né? Então é para toda a vida.
Só que se eles não falecerem antes dos 75 anos, a partir dos 75 anos eles têm que obrigatoriamente se aposentar. Não é? Um dado curioso, senhores, é que os ministros do STF não têm a necessidade de ter ser um juiz de carreira, né, de forma necessária, não são obrigados a serem juiz de carreira como pensávamos de alguma forma, como se pensa de forma geral. Agora, o que se exige, senhoras e senhores, inclusive isso está escrito na própria Constituição Federal, é que esses cavalheiros tenham saber jurídico notório, ou seja, profundo, né, inigualável, e uma reputação ilibada, ou seja, imaculada, sem manchas, sem problemas durante toda a sua vida e durante toda a sua justiça. Tem que ser cidadão brasileiro, em dia com as obrigações militares e eleitorais, e claro, um dado muito interessante que eles têm que estar entre os 35 e os 65 anos de idade para serem nomeados. Eles são indicados pelo presidente da República, mas quem aprova é o Senado Federal. Senhoras e senhores, são informações realmente muito contundentes, muito profundas. Todas essas informações retiradas daqueles cadernos, do caderno de atualidades que já falei com os senhores, promovida, né, publicada pela editora Abril, é o Guia do Estudante. Senhores, essa é a composição do STF, né, e as formas como eles se interconectam e as formas como esses ministros julgam também são formas diferenciadas. E essas decisões, senhoras e senhores, dentro do STF podem ser tomadas, primeiro, todos os presentes, todos os 11 ministros presentes, é o que se chama de plenário da própria casa. Pode ser feita de forma, as decisões podem ser feitas de forma individual, né, é a chamada decisão monocrática, e as turmas, senhoras e senhores, que também podem fazer as suas próprias decisões. Essas turmas, senhoras e senhores, que é o que se chama de colegiado nos vários tribunais brasileiros. Então, cada turma ali, com aproximadamente... A primeira turma do STF decidiu por isso, então são ali 4, 5 ministros. A segunda turma decidiu por essa perspectiva. A primeira turma do STJ tomou essa decisão. Então, existem essas formas, esses modelos de tomada de decisão no interior, né, do STF. Bem, senhoras e senhores, nós vimos algumas principais atribuições, algumas principais, sem sombra de dúvidas, questões relacionadas ao próprio STF, nesse ponto 4, que são as atribuições diferenciadas. Ora, é um tribunal, né? E como é um tribunal, se julga lá também. É a instância máxima, a instância superior. A partir dessa instância, não há mais recurso que possa ser solicitado pela parte que porventura tenha sido a que perdeu, né, a disputa naquele processo inicial. Senhoras e senhores, o primeiro ponto, 4.1, nós já verificamos. É um tribunal constitucional. Por quê? Quando chegam os casos até os tribunais superiores, ou quando aqueles processos chegam como pedido de recursos até a instância superior, que é o STF, senhoras e senhores, quando se chega nessa instância superior, a primeira medida é analisar: esse processo obedeceu à Constituição Federal? Durante esse processo foi infringida alguma norma da Constituição da República Federativa do Brasil? Ora, se alguma regra foi, inclusive, infringida, esse processo poderá, inclusive, ser reformulado, ser anulado em alguns outros conceitos do mundo jurídico. Vamos para o 4.3, que depois eu explico aos senhores do que se trata o 4.2. Senhores, é um tribunal penal também, porque julga autoridades de alto escalão. É por isso que também, senhoras e senhores, lá se terão julgamentos de outros desembargadores, ministros de outras instâncias superiores e também autoridades do Poder Executivo e autoridades do Poder Legislativo. E esse ponto 4.2, senhoras e senhores, é uma informação que eu verifiquei nesse texto que trago para os senhores, muito aprofundada, mas são informações relacionadas, linkadas, né, um efeito colateral dessas outras atribuições do Tribunal Constitucional, que é julgar
as chamadas ADI, ou seja, ações diretas de inconstitucionalidade, e depois tem as ADCs, que são ações declaratórias de constitucionalidade. Senhoras e senhores, o que significa essas duas perspectivas? Percebam que tem uma informação muito curiosa em cada uma delas. A primeira é a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ou seja, quando um recurso chega ao STF, analisando para ver se os processos, se aquele processo que iniciou lá na primeira instância no TJ, depois indo para o TRF, se ela obedeceu, se teve normas que infringiam a Constituição, né, algumas ações ali que infringiram a Constituição. E aí, senhoras e senhores, o que significa? Esse próprio tribunal pode declarar aquela regra ou pode declarar uma lei como sendo inconstitucional, seja uma lei do município, seja uma lei do próprio Estado, ou uma lei penal, ou algo nesse sentido. Ali, senhoras e senhores, aquela lei, então essa lei aqui, número 753, que foi usada durante esse processo, ela infringe, sim, né, a Constituição da República Federativa. Então, ali é como se colocasse um carimbo de forma bem resumida, senhores. Olha, aqui precisa-se de uma ação de direta de inconstitucionalidade. Depois a gente vai verificar num outro julgamento por que ela é inconstitucional e possivelmente alterar essas questões. E aí, senhoras e senhores, a ação declaratória de constitucionalidade é, na verdade, uma espécie de carimbo que o STF dá sobre uma lei, olha só, senhoras e senhores, que foi utilizado durante esse julgamento, desde a primeira instância, passando pela segunda e chegando lá em cima, em que essa lei cabe, pela própria Constituição, inclusive, várias interpretações. Então podem ter várias interpretações e essas interpretações podem ser dadas de tribunais diferentes para outros tribunais diferentes, mas isso não vai infringir, senhoras e senhores, a Constituição Federal, que é a Constituição máxima. Ou seja, senhores, significa que essa lei que foi utilizada durante todo esse processo, durante todo esse rito processual, que chegou agora até o STF para ser analisado se ela infringe ou não a Constituição, essa lei pode ter múltiplas interpretações e isso não cabe nenhum tipo de problema para essa lei. Senhores, acreditem, essas informações são de nível universitário. Né? Eu acredito que aqui o autor desse texto e desse dossiê do Poder Judiciário fez um aprofundamento realmente partindo da perspectiva de que essas informações são fundamentais. Senhores, nós agora acabamos esse processo de introdução e nós adentraremos de fato no protagonismo do Supremo, exercendo, como os senhores verificarão, ações não tão típicas, que é a ação de julgar. Em alguns momentos, senhoras e senhores, esse Supremo, a partir de jurisprudência, o que seria jurisprudência, senhoras e senhores? Toda vez que chega um recurso no STF, eles vão conversar sobre, né, os ministros vão dialogar, existe aí a TV Justiça que demonstra esses julgamentos, e eles vão julgar, essa lei infringe, essa lei que foi usada lá nesse julgamento, infringe a lei constitucional, esse rito obedeceu à Constituição? Essa lei aqui cabe várias interpretações. A partir desse julgamento, senhoras e senhores, e da conclusão a que chegam os 11 ministros, resulta no que a doutrina do direito, ou seja, a teoria do direito, chama de jurisprudência. E então o próprio STF pode tomar decisões diferentes a cada momento. E essa própria jurisprudência, depois, ela é tomada como base por outros tribunais para efetuar as suas sentenças. Como assim, meu caro professor? Imagine, então, que chega no STF uma regra, né? E aí eles vão discutir, como nós verificamos aqui agora há pouco, se prisão em segunda instância fere ou não fere a Constituição Federal do Brasil. Por quê? Porque no artigo 5º está dizendo que ninguém poderá ser preso sem o trânsito em julgado. Ora, senhores, se ninguém será preso antes do trânsito em julgado, a segunda instância ainda não terminou o julgamento. Tem a outra instância que é o STF. Mas, em 2016, uma grande discussão dentro do próprio STF chegou à conclusão, através então dessa conversa múltipla entre os ministros, que podemos chamar de jurisprudência,
decidiu-se que não infringia a Constituição, que era chamada o cumprimento provisório da pena. A pessoa podia ser presa e depois, se ela fosse julgada não réu, não culpada na terceira instância, ela depois poderia ser solta. E a partir então desse julgamento, senhores, dessa jurisprudência de 2016, os tribunais passaram a adotar essa regra. Ora, mas veja, quem cria leis é o parlamento, não é o Poder Judiciário, mas é a partir da jurisprudência, do processo de discussão temática da Constituição e da decisão tomada daqueles 11 ministros, aquilo pode inclusive ser tomado como ponto de partida para para as futuras decisões dos outros tribunais. Não é? Senhoras e senhores, um dado muito curioso é que, embora ele tenha tomado decisões, né, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário ele tenha tomado decisões com frequência sobre várias questões, o Poder Judiciário, senhores, como um todo, só age se for acionado. Ele não age por conta própria. Ele só age se ele for estimulado. Olha, eu trouxe aqui esse processo, eu preciso que o senhor resolva para mim. Sobre o quê? Sobre delimitação do meu terreno e que meu irmão está conflagrando uma disputa contra mim. Ora, senhoras e senhores, o juiz daquela comarca, ou enfim, daquele fórum, ele não vai chegar na sua casa e vai, olha, eu estou aqui para resolver o problema entre você e seu irmão. Mas eu não falei nada. Sim, mas vocês estão com problema, é verdade. Ou seja, o Poder Judiciário ele só age se for acionado, se ele for chamado. Não é? E isso também vai acontecer com o STF. Né? Então, todas as instâncias de poder só agem se for necessariamente, senhoras e senhores, acionadas. E esses grandes, enfim, esses tribunais todos só agirão se forem acionados. No caso do STF, também só agirá se for acionado, for chamado a dizer o direito, né? Ou seja, dizer o que pensa o direito sobre, o que diz o direito sobre aquela questão, levando em conta, senhoras e senhores, que a terceira instância, a instância superior do STF é a instância máxima, é um tribunal penal, é um tribunal constitucional, porque ele é o guardião da Constituição, e fiscaliza, sem sombra de dúvidas, se as leis estão sendo cumpridas por todos os poderes e, claro, por todos os processos julgados. Bom, senhores, e finalizando então esse primeiro encontro, esse protagonismo do Supremo ele fica mais claro ainda quando nós vemos o caso da Lava Jato. Tínhamos um caso anterior, que daqui a pouco nós veremos também, que é o caso do Mensalão, mas é o caso da Lava Jato, que tornou público, senhoras e senhores, as decisões, né, os julgamentos, os processos que foram decididos pelo Poder Judiciário, seja da primeira instância, seja por segunda instância e também pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Poder Judiciário como um todo, mas depois nós verificaremos com calma as decisões adotadas pelo próprio STF, mas por enquanto é que o Poder Judiciário como um todo tem tomado, tem trazido para si holofotes. E as decisões desse próprio Poder Judiciário, senhores, ao longo, né, dos processos da Lava Jato, definiram em grande parte os rumos políticos. Né? Vale lembrar que alguns grandes possíveis eleitos, candidatos a eleições municipais, estaduais ou federais, foram condenados no bojo, né, dos grandes processos da Lava Jato. Né? Então, definindo, sem sombra de dúvidas, grande rumo da política brasileira. Senhoras e senhores, algumas informações aqui são realmente muito impactantes. Uma delas é que já são aproximadamente, senhoras e senhores, 132 réus, né, que deixaram aí, enfim, que sem sombra de dúvidas tiveram, enfim, as suas vidas totalmente alteradas a partir do processo de julgamento do Poder Judiciário em relação, claro, ao processo da Lava Jato. Outro fator, senhoras e senhores, muito curioso, é que já são mais de 2.000 inquéritos. O que significa isso na prática? Significa que já foram feitos julgamentos, mais de 2.000 casos julgados, mais de 2.000 temas que foram necessariamente, senhoras e senhores, enfim, julgados. Né? Desses 132 réus, senhoras e senhores, somando as penas, já se chegou a quase 2.000 anos de prisão. Então são 132 réus
condenados, somando enfim, as penas de cada um, daria em torno aí de quase 2.000 anos de prisão no contexto geral. São quase 164 acordos de delação premiada ou de ajuda, senhoras e senhores. O que é isso? Aquele réu, ele está passando por problemas, ele está sendo julgado. O Poder Judiciário oferece uma espécie de delação, ou seja, ele delata alguém que fez parte do seu grupo ou algum outro esquema, e a partir dessa delação premiada, o nome já diz, ele recebe um prêmio, o menor cumprimento da pena, ou então cumprir em regime semiaberto, ou a prisão domiciliar, né, algum tipo nesse sentido. E algumas multas, senhoras e senhores, que se estimam em torno aí da casa dos 38 bilhões, né, de reais, o que realmente é um valor considerado. Senhores, nós fizemos então um sobrevoo inicial sobre a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Vimos para que serve, né, e quais são os principais direcionamentos do STF. Verificamos que os três poderes é fruto, né, é uma conquista da Revolução Francesa. Aí essa conquista, senhoras e senhores, resulta no modelo republicano que se tem hoje ao redor do mundo. E esse vídeo, senhoras e senhores, está no YouTube, então para que os senhores tenham uma flexibilidade ao longo da semana para que se encontrem com os temas, né, outras disciplinas como matemática, química, a própria física, e outras disciplinas que necessitam que os senhores tenham uma atenção mais focal. Eu vou deixar aqui, claro, está no vídeo no YouTube. Na semana que vem coloco a segunda parte para não sobrecarregá-los, e aí sim depois eu peço o relatório aos senhores. Meus caros, tenham uma ótima e maravilhosa semana. Fiquem todos com Deus. Sigamos as orientações necessárias e em breve, senhoras e senhores, ficaremos todos bem. Claro, uma salva de palmas a todos e a todas.